Segunda Crônicas, capítulo 6. E vamos ler os capítulos e vamos falar hoje um pouquinho sobre aquele tema lá, vamos falar hoje sobre a fidelidade de Deus, né? Como eu já contei para os irmãos, a partir da semana passada, nós começamos a transmitir a oficina ao vivo. Então, se você tiver amigos, parentes, pessoas que moram longe, pessoas que estão doentes, pessoas que estão precisando de ajuda, alguém que precisa ouvir a palavra de Deus e não tem como vir à igreja ou não quer vir à igreja, você pode indicar o link da oficina, a gente divulga, você dá para ela a fanpage da oficina no Facebook. Lá na fanpage a gente coloca o link, faltando meia hora para começar, a gente divulga o link. Tá bom? Se você disser assim para mim, agora então eu não vou vir mais, vou ficar em casa. Bom, você não vai comer, graças a Deus. Vai sobrar comida aqui, porque a comida é só para quem vem, não tem comida na internet. Né? Mas dá para o pessoal assistir em casa. É uma forma assim, bastante útil de abençoar pessoas que não podem vir, não é verdade? E se tudo der certo, eu estou montando um esquema com o Miguel, a gente vai colocar em abril, né, Miguel? O site da oficina no ar, com esse link e com outros estudos que nós estamos fazendo para que as pessoas possam aprender mais, tá certo? Então vamos ler 2 Crônicas, capítulo 6. Abriram? Vamos ler o capítulo todo e vamos ler um pedacinho do capítulo 7. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria numa nuvem espessa, mas eu edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. O rei então voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha de pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, para ali estabelecer o meu nome, nem defini homem algum para chefe do meu povo de Israel. Mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propôs no seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometeu o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. E Salomão então se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a pôs no meio do pátio, e ficou em pé sobre ela, e ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como o Senhor que guarda a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe havia prometido, pessoalmente disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faça a teu servo Davi, meu pai, o que declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas de fato,
habitaria Deus com os homens na terra? Os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvir o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, todas as vezes que orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e for exigido que jure, e vier a jurar diante do teu altar nessa casa, ouve dos céus, age, julga os teus servos, pague o perverso, faça recair o seu proceder sobre a sua cabeça, justifique o justo, e lhe retribua segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por pecar contra ti, for ferido do inimigo, mas se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar nesta casa, ouve dos céus, perdoa o pecado do povo, faça com que volte a terra que lhe deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, porque o povo pecou contra ti, mas orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois que o Senhor o afligiu, ouça dos céus, perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo, ensine o bom caminho para que andem, envia chuva na terra que deste em herança ao teu povo. E quando houver fome ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o inimigo cercar o povo e houver praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua própria dor, e estendendo as mãos para esta casa, Senhor, ouça dos céus, lugar da tua habitação, perdoa, dê cada um segundo os seus caminhos, porque o Senhor conhece o coração, porque tu, somente tu, conhece o coração dos homens, para que te temam, para que andem nos teus caminhos todos os dias, para viverem na terra que deste aos nossos pais. Também ao estrangeiro que não for de Israel, e vier de terras remotas, por amor do teu nome, por causa da tua mão poderosa, por causa do teu braço estendido, e orar, voltado para este lugar. Ouça, Senhor dos céus, do lugar da tua habitação, e faze o que o estrangeiro te pedir, para que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como Israel, para saberem que esta casa que foi edificada é chamada pelo teu nome. Quando o povo sair à guerra contra o inimigo pelo caminho pelo qual o Senhor enviar, e orar a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e faça justiça. Quando pecar contra ti, porque não há homem que não peque, e o Senhor ficar indignado contra eles e os entregarem nas mãos do inimigo, para que sejam levados cativos para uma terra longe ou perto. E na terra onde forem levados, se lá eles caírem em si, e se converterem, e te suplicarem dizendo, pecamos, e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o coração, de toda a sua alma, na terra do cativeiro para onde foram levados cativos, e orarem, olhando para esta terra que deste aos teus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome, Senhor, ouça dos céus, do lugar da tua habitação, ouça a sua prece e a sua súplica, faça justiça, perdoa o pecado daquele que houver pecado contra ti. Ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração que se faz neste lugar. Perdoa o pecado, Senhor Deus. Entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, e os teus sacerdotes,
que se revistam de salvação, e os santos se alegrem do teu bem. Ah, Senhor, não rejeite o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E vendo os filhos de Israel descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Salomão ofereceu 22.000 bois e 120.000 ovelhas. E assim o rei e todo o povo consagraram o templo. E os sacerdotes estavam nos seus lugares. E os levitas com os instrumentos, músicos que o rei Davi tinha separado para se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles e todo Israel se mantinha de pé. E Salomão consagrou também o átrio que estava diante do templo, porque ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fez, não cabiam os holocaustos, nem as ofertas, nem os manjares, nem as gorduras dos sacrifícios. Assim Salomão celebrou a festa por 7 dias, e todo Israel com ele numa grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E ao 8º dia começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, e festejaram por 7 dias, e consagraram o altar. E no 23º dia, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos voltaram para casa com o coração contente, por causa do bem que o Senhor fez a Davi, a Salomão e a Israel. E Salomão acabou o templo, e terminou a obra, e tudo quanto Salomão desejou fazer, de forma próspera o efetuou. À noite, depois que se recolheu, o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de adoração. Se eu cerrar os céus de tal forma que não haja chuva, ou se ordenar que os gafanhotos venham e consumam a terra, ou se enviar a peste contra o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra é inerrante, a tua palavra é infalível, a tua palavra é absoluta. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra permanecerá para sempre. E nós pedimos que o Senhor envie a tua luz sobre nós, para que possamos entender e aplicar a tua palavra ao nosso coração. É o que eu te peço nessa noite, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, precisamos fazer o caminho de volta, não é isso? Essa é uma mensagem constante nas Escrituras. É uma frase que eu venho repetindo constantemente. A gente pode usar isso de forma ampla ou pode usar isso de forma pessoal. Desde que o homem caiu, desde que houve a queda lá no Éden, tem que fazer o caminho de volta para Deus. E nós também, todas as vezes que nos desviamos de alguma forma, precisamos fazer o caminho de volta. Como está escrito ali no bolo, né? Deus vai nos ajudar, não é isso?
Deus sempre tem a intenção de nos ajudar a fazer o caminho de volta. A Bíblia já tem nos ensinado, e nós temos estudado, que se algumas vezes nós não conseguimos tudo, ficamos motivados nas primeiras semanas de qualquer curso, depois cai na rotina. Ficamos animados nas primeiras semanas, nos primeiros meses de qualquer emprego, depois cai na rotina. Ficamos empolgados nas primeiras semanas, nos primeiros meses de qualquer casamento, depois cai na rotina. E a vida cristã é a mesma coisa. Só que a vida cristã, diferentemente do trabalho, se a gente não tomar cuidado, não só esfria, como se desvia. Ou não só esfria, como se adoece. E aí perde um pouco o sentido. Aí tem que fazer o caminho de volta. Ok? Salomão representa esse caminho de volta, porque, puxa vida, depois de tudo que a gente estudou sobre Davi, Salomão não era nem para ter nascido, você concorda? Não é? Se Davi tivesse sido assim, obediente mesmo, fielzão, Salomão nem existiria. Porque Salomão é fruto de um relacionamento que não deveria acontecer. Nós já estudamos isso aqui, né? Bom, então Salomão é o símbolo, a prova viva, tangível, palpável, todo mundo pode botar a mão nele, ele existiu, a prova viva de que Deus tem misericórdia e a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Concorda? Porque não era nem para existir, né? Mas como disse muito bem a Raquel aqui no domingo, Deus, quando olhou para Salomão lá no bercinho, se apaixonou por ele, não é verdade? A minha irmã, por exemplo, terá o seu bebê agora de noite. Se tudo der certo, ela já está internada para ter o bebê. E a minha irmã tem um mioma gigante, há muitos anos já. Então toda a gravidez, por causa da... Na primeira, já são 3, minha irmã é muito animada, né? Empolgada, ela quer chegar nos 4. Isso. No primeiro bebê que ela teve, a Sara, ela tinha um mioma, ela não podia se levantar, ela ficou 8 meses deitada. Sofrimento, cara. Mas nasceu a Sara. A Rebeca, a mesma coisa. A Ara engravidou pela 3ª vez, aí perdeu o bebê. A gente pensou assim, agora desistiu, né? Aí engravidou pela 4ª vez. Uma luta, uma dificuldade. Médico para cá, médico para lá, tratamento de um lado, tratamento do outro. Mas quando nasce o neném, que você vai lá no berçário e olha para aquele menino, que é um menino bonito, né, com aquela pele, com um cheirinho de neném, né, que ele tem, né? É difícil você não se apaixonar pela criança. Aí você até esquece, né? Você não esquece? Nem que seja por 15 minutos. Você esquece do sofrimento, esquece da dor, esquece até do custo que você vai ter para manter essa criança, porque nunca mais você vai parar de gastar dinheiro, nunca mais. Por resto da sua vida, ele vai sair de casa, vai casar e vai voltar com a família dele. Você tem vários irmãos aqui dizendo amém, amém, é verdade. Então, se nós temos essa capacidade, se nós seres humanos temos essa capacidade de se deixar levar pelo bem, imagine Deus, né? Que é o próprio bem, que é a própria bondade. Então ele amou Salomão, e Salomão então representa essa possibilidade. É possível fazer o caminho de volta para Deus. Como é que a gente faz o caminho de volta? Bom, primeira coisa, precisamos de sabedoria, porque sem sabedoria não dá. Ok? O pastor Wagner aqui da igreja, toda vez que um irmão tem problemas no casamento, se recupera, ele fala assim, meu irmão, vê se dessa vez você acerta. É a frase dele. Toda vez que um casal passa por e depois se recupera, ele diz, vê se agora você se acerta. Por quê? Porque a gente precisa aprender com as experiências anteriores. O nome disso é sabedoria, né? Nós erramos antes porque faltou sabedoria. Então, para acertar agora,
Não pode faltar sabedoria. Vamos ler os textos? Queria que o irmão abrisse em 1 Reis, capítulo 3, de versículos 5 ao 8, e outro irmão abrisse em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Dorme não. Daqui a pouco a Alana chega aí e te acorda. Porque a Alana é pilhada, né? 1 Reis 3, de 5 a 8. Então, bacana. Salomão recebeu um dom de Deus diferenciado e não guardou para si. Compartilhou com todos. Vamos ler Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e tereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Beleza, então se Deus nos concedeu a oportunidade de fazer o caminho de volta na nossa vida, precisamos compartilhar, né? Precisamos falar do que Deus tem realizado. Porque o mais comum entre nós é falar dos problemas. Precisamos aprender a falar o que Deus tem feito. Para que todo mundo saiba, né? Então é legal o texto, porque os reis, como está escrito em Reis 4, os reis de toda a terra enviavam pessoas para que aprendessem com Salomão. E Salomão não tinha problema não, ele compartilhava com todo mundo. E Jesus então vai dizer o quê? Ó, vocês vão receber de mim poder, então compartilhem. Mudei a sua história no seu casamento? Compartilhe. Mudei a sua vida profissional? Fale disso. Mudei as suas emoções? Fale para as pessoas. Glorifique o meu nome. Conte para todo mundo que fui eu que mudei. Vocês vão lembrar de um caso na Bíblia de um rei chamado Ezequias. Vocês lembram? Ezequias estava doente e no auge da sua doença, uma chaga, ele fez uma oração, ele pediu misericórdia, ele clamou por ajuda e foi curado miraculosamente. Miraculosamente. E aí se espalhou a história de que ele tinha sido curado e vieram pessoas para conhecê-lo. E quando essas pessoas vieram, ele não falou da doença, ele não falou da cura, ele não falou de Deus, ele só falou do seu poder, da sua fortuna, do seu ouro, da sua glória, da sua organização. E então Deus ficou muito chateado com ele e falou assim: puxa, Ezequias, não pode, né? Você tinha que ter compartilhado com as pessoas o que eu fiz. Terceira coisa importante, a obediência. Né? Caminho de volta é caminho de obediência. Crentes de verdade são crentes obedientes. Eu vou ler só 2 textos. Vamos ler os 3. 1 Crônicas 22, de 8 a 10. 1 Reis 5, de 1 a 5. E Lucas 6, 46. Você vê que, apesar de Deus estar agindo na vida de Salomão, Salomão não fica isento da necessidade do dever da obediência. A bênção não dá isenção para ninguém. Ele precisa continuar andando nos seus caminhos, né? Firme lá no tratamento de Deus, na obediência que Deus faz. 1 Crônicas 22, de 8 a 10. Quem achou? É esse mesmo? Não é esse não. É esse aí, vai Sandra. Não construirás o templo, porque derramaste muito sangue na terra diante de ti. Isso. Tu gerarás um filho que será homem pacífico, e eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o seu nome será Salomão. Eu lhe darei paz e descanso a Israel durante os seus dias. Ele construirá um templo ao meu nome. Ele
será meu filho, eu serei seu pai. Confirmarei todo o seu reino sobre Israel para sempre. Muito bom. Bom, vocês já sabem que durante uma época Davi tinha uma ideia fixa com o templo, né? Quero fazer um templo. Quero fazer um templo. Quero fazer um templo. Respondam para mim, meus irmãos. Tem alguma coisa errada em fazer templo? É maligno? Vai gerar algum problema? É pecado? Não, não é. Mas Deus queria que Davi fizesse? Não. Então, ponto final. Ok? Então, uma das coisas legais do texto é a gente aprender isso. Nem sempre o que Deus diz não caracteriza uma coisa errada. Obedecer a Deus significa concordar com o que Ele quer. Não quer dizer que Deus diz não porque está errado. Eu não queria que Davi fizesse. Queria que Salomão fizesse. Agora vamos ler 1 Reis 5, de 1 a 5. E enviou-me então, rei de Tiro, os meus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão, rei em lugar de seu pai. Porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Senhor. Em nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra, porque sabe. Até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém, agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi. Tá bom até aí, legal, tá vendo? Salomão entende o que nós falamos semana passada. Tudo na vida tem um tempo, né? O tempo de Davi foi o tempo da batalha. O tempo de Salomão é o tempo de paz. E ele agora quer ser obediente. Ele vai pedir ajuda a outro rei. Vai dizer, eu quero que você me ajude a construir. Porque Deus não quis que meu pai construísse, mas quer que eu construa. E eu preciso fazer. Bom, Salomão não tem nada a ver com isso, né? Era um sonho de Davi. Mas Salomão é obediente a Deus. Então resolve dar continuidade. E o que diz Lucas 6,46? Por que se chama Senhor, Senhor, e não fazer o seu? Poxa, então a gente devia marcar esse versículo. Pega uma caneta amarela e laranja, azul fosforescente, verde, né, esperança, e marca a interrogação que Jesus faz. Por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Essa frase de Jesus parece com os textos do Antigo Testamento, né? Por que vocês me adoram e não fazem o que eu mando? Então a obediência é um importante ingrediente no caminho que leva para Deus. Eu sempre tenho batido nessa tecla. Meus irmãos, obedecer é melhor do que orar, obedecer é melhor do que cantar, obedecer é melhor do que trabalhar, obedecer é melhor do que ofertar, mas vamos trocar isso tudo por um versículo só. Obedecer é melhor do que? Muito bem. Ok? Antes de você pensar em cantar, orar, ofertar, trabalhar, fazer missões, se envolver, antes de você pensar em coisas, pense na obediência, que isso agrada mais a Deus, que é o que Samuel diz a Saul. Por acaso o Senhor não se agrada mais da obediência do que nessa quantidade enorme de coisas que você faz? Diminua o trabalho, obedeça mais. Isso é uma frase boa para botar na igreja, né? Tá uma placa aqui assim, diminua o trabalho, aumente a obediência. Quarta coisa, precisamos restaurar a adoração ao Senhor. 1 Reis 8, 22 a 29. Queria que o irmão abrisse lá 1 Reis 8, 22 a 29. Abre aí, Guimarães, tem pouco que eu não ouço a sua voz de trovão. 1 Reis 8, 22 a 29. Depois vamos ler Romanos 12, de 1 a 2.
Pode achar com calma. Faz parte. 8, de 22 a 29. Espera aí, Josevá, espera aí. Bacana. E Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos santos, porque esse é o vosso, e não vos conformeis, mas transformai-vos, para que experimenteis bacana. Vamos dar presentinhos para quem decorar os versículos. Então vamos lembrar, ó, de que forma Salomão deu sinais concretos de que ele estava fazendo o caminho de volta. Agora vamos pensar na nossa vida. De que forma um crente, de que forma um cristão dá sinais concretos, tangíveis, visíveis de que ele está na direção de Deus. Primeiro, ele pede sabedoria, ok? Ele se lembra que errou e que precisa acertar. Segundo, ele testemunha o que Deus realizou. Ele reconhece que se Deus não tivesse agido, ele não tinha conseguido voltar. Terceiro, ele se dedica, se compromete a ser obediente, porque para Deus, obediência é melhor do que música, oração, oferta, missões, trabalho. Em quarto lugar, ele precisa se tornar um adorador. Deus precisa ser glorificado. Então nós podemos olhar para uma pessoa, qualquer pessoa, e saber se ela está realmente voltando para Deus. Podemos, é só tentar observar na vida dela e na nossa vida se essas coisas estão acontecendo. Porque se alguém está frequentando a igreja, mas não é obediente a Deus, nada está acontecendo. Se alguém frequenta a igreja, mas não é adorador, nada está acontecendo. Vejam como Salomão, do alto da sua glória e da sua sabedoria, ele constrói um palanque, não é isso? Mais elevado, e se ajoelha diante de todo o povo. Muito legal esse conceito, né? O líder de toda a nação, levando a nação a um processo de quebrantamento. Ele levanta a mão para os céus e nós lemos o texto aqui. Ele começa a pedir a Deus misericórdia. Ou seja, ele entende que nem pode começar a pensar em governar se Deus primeiro não abençoar. E olha que nesse momento aí do texto, o templo já levantou, o palácio já levantou, ele já está bem. Mas ele então se consagra a Deus. Ok? O que acontece quando nós fazemos o caminho de volta? Essa é a pergunta também. Depois que a gente faz isso tudo, o que vai acontecer na nossa vida? O que acontece com Salomão e com o povo de Israel? A gente se encontra com a fidelidade de Deus. Vamos ler o texto, Deuteronômio 7 a 9.
Então, de novo, o que acontece quando um crente faz o caminho de volta para o Senhor? Ele se depara, ele se encontra com a fidelidade de Deus. O que diz lá? Deuteronômio 7, versículo 9. Muito legal, então vamos analisar o texto. E saberás significa o quê? Que esse e saberás vem depois de um comportamento anterior, né? Então, se você fizer o que Deus está propondo, ou se nós nos dispormos a andar na direção, no final desse caminho, ou durante o caminho, saberemos algumas coisas. Primeiro, que o teu Deus é Deus, e que tipo de Deus ele é? Fiel, ok? E a sua fidelidade e a sua misericórdia se estendem até 1000 gerações. Significa o que na prática? Para sempre, né? Ou por muito tempo. A gente não vai ficar contando 1000 gerações, né? Se nós fôssemos legalistas, a gente fica contando gerações, né? Mas não é isso. Quando a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor vai à 1000ª geração e que o juízo de Deus vai até a 3ª geração, o que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que Deus exerce juízo, mas que a misericórdia de Deus sempre o quê? Triunfa, ou seja, Ele é juiz, mas Ele sempre derrama a sua misericórdia quando nós nos direcionamos para Ele. E a misericórdia de Deus sempre ultrapassa a nossa capacidade humana de perceber, né? Olha quantos versículos. A misericórdia do Senhor se estende além dos céus. Além dos céus quer dizer o quê? Está muito além do nosso alcance, da nossa percepção. Então nós nunca devemos nos esquecer que todo cristão que caminha na direção de Deus vai se encontrará com a sua fidelidade. Beleza? Isso é muito legal. Continua lendo para mim, meu irmão. Você que abriu, do versículo 11 até o versículo 13. O que é bem legal nesse texto é o conceito da aula de hoje. Que a gente aqui, todos nós aqui somos crentes, podemos abrir a Bíblia, podemos testemunhar e falar da verdade. Quando nós pregamos e cantamos e oramos, nós podemos falar da verdade. Mas quando Deus fala, Ele não fala da verdade. Ele é a verdade. Parte dele. Sai dele. A origem da promessa, a origem da aliança é o próprio Deus. Ele não está dizendo alguma coisa que alguém disse antes. Está falando dele mesmo. Por isso a fidelidade de Deus é diferente da fidelidade do homem. Porque o homem estabelece as suas palavras em conceitos que ele adquiriu. Mas Deus fundamenta tudo nele mesmo. Então o que diz o texto aí, meu irmão? Do 11 ao 13. Guarda, pois, o mandamento e os estatutos, os juízos e hoje os bons proveitos. Será, pois, que, se ouvindo este juízo, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sobre o juramento a teus pais. E Ele te amará e te abençoará e te fará lugar. Também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra, teu cereal, teu vinho, teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra de todo juramento a teus pais que eu tenho dado. Legal. Esse texto está valendo, meus irmãos? Está valendo ou não está valendo? E agora? Verdade ou mentira? O texto está valendo ou não está valendo? As promessas de Deus estão valendo ou não estão valendo? Claro que estão valendo. Ah, você pode dizer assim, pô, mas eu não tenho vaca. Não, tudo bem. Tudo bem. Os elementos podem ter mudado. Os princípios não mudam jamais. Tudo bem que você hoje não é agricultor.
Mas Deus garante que Ele é fiel às suas promessas. Isso é muito legal no texto. O que Ele disse no versículo 11? Se você obedecer, se guardar as minhas alianças, se entender os meus juízos, se caminhar dentro da minha direção, eu vou te amar, cara. Nós precisamos entender isso. Nós somos amados por Deus à medida que nos comprometemos com aquilo que Ele nos pede. Eu vou te amar, e vou te abençoar, e vou fazer você se tornar uma bênção. Bom, isso não significa, agora vamos pensar, não significa que nós não vamos enfrentar adversidade, porque na história de Israel teve de tudo. Teve colheita abundante e teve escassez. Teve chuva e falta de chuva. Teve cura e teve doença. Teve tempo de paz e tempo de guerra. Isso vai nos lembrar o texto de Eclesiastes 3, não é isso? Há tempo para todas as coisas. Não é isso que está escrito lá? Você crê que há tempo para todas as coisas? Bom, agora a gente pode escolher passar pelos tempos diferentes com a bênção de Deus ou passar pelos tempos diferentes sem a bênção de Deus. Você entende isso? Eu quero que você pense nisso. Ó. Tem muita gente que acha que ser abençoado significa não enfrentar problemas. Mas Eclesiastes afirma que há tempo para todas as coisas. O que Deuteronômio promete? Que os obedientes serão abençoados. Então, nós precisamos nos perguntar: eu quero passar pelas diferentes fases da vida abençoado ou sem a bênção? Porque uma coisa é você enfrentar a doença obediente a Deus. Outra coisa é você enfrentar a doença desobediente a Deus. Uma coisa é você ficar duro, desempregado, na crise, obediente a Deus. Outra coisa é você ficar duro, desempregado na crise e não fala com Deus, ó, há muito tempo. Uma coisa é você passar por um momento difícil da vida, obediente a Deus. Outra coisa é você passar por um momento difícil, desobediente a Deus. Por quê? Por uma razão muito simples. Os obedientes recebem de Deus a sua, o quê? A sua fidelidade. Deus é fiel aos seus servos e caminhará com eles em todo o tempo, se eles forem fiéis à sua palavra. Agora, duro, difícil é entrar na crise sem Deus. Imagine Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, imagine aquela turma lá da Babilônia sendo jogada na fornalha por uma fé falsa. Você pode imaginar uma coisa dessa? Imagine se a fé deles fosse só da boca para fora. O que ia acontecer na fornalha? Ia virar churrasqueira, não é isso? Ia ser churrasco de hebreu. Imagine se outros homens da Bíblia fossem perseguidos por uma fé falsa. Imagine se eu e você fomos perseguidos por uma fé falsa. Imagine você entrar em debates, discussões no seu trabalho, na sua família, na sua rua, por coisas que você sabe, mas não crê. Aí é muita derrota, né, meu irmão? Porque eu estou defendendo alguma coisa sem ter o apoio de Deus. Isso me lembra uma passagem do Novo Testamento. Quando o cara vai expulsar o demônio lá e diz assim: eu te expulso em nome de fulano. E o demônio disse: fulano eu conheço. Agora você eu não sei quem é. É muita derrota, né, meu irmão? Não dá para falar de Deus, ou adorar a Deus, ou se relacionar com Deus teoricamente. Ou está dentro ou está fora. Entenderam? Então, quando o texto diz que nós seremos abençoados, o texto está certo. Isso significa que Deus vai nos abençoar. Vai tirar água de pedra. Ou vai tirar azeite de vasilha. Ou vai tirar bolos de pouca farinha. Ou vai tirar muitos pães e muitos pedaços de peixe de um bocadinho. Você escolhe. Mas tem sempre pouco. E Deus faz acontecer. É melhor duro, quebrado, lutando na crise do lado de Deus do que sozinho. Eu tenho dito isso para os irmãos. Se é para entrar na guerra, a gente entra. E se é para morrer na batalha, a gente morre.
Mas é melhor morrer do lado de Deus do que contra Ele. O que você acha? Entendeu? Então é isso que Salomão encontra. A fidelidade de Deus. Como diz a velha canção, nele a gente pode confiar, não é isso? Deus é digno de confiança. Cumprirá todas as suas promessas. Vamos ler Hebreus 6:18? Hebreus 6:18. Então, o que mantém a esperança do servo de Deus? É a sua experiência? É isso? É o testemunho de alguém? Não. O que diz o texto? Que o fundamento da nossa esperança é uma frase. Qual é a frase? É impossível que Deus minta. Marca isso na sua Bíblia, tá vendo? Qual é o fundamento da nossa esperança? Por que nós devemos ter esperança? Porque é impossível que Deus minta. Aconteça o que acontecer, passarão os céus e a terra, mas tudo que Deus disse permanecerá eternamente. Você entende isso, meu irmão? Essa é a base da nossa esperança. Não é o resultado, não é o testemunho, não é a experiência. Os testemunhos, os resultados, as experiências são boas porque nos edificam. Mas isso não deve roubar a nossa esperança, porque a nossa esperança está firmada nessa afirmação do texto, de que é impossível que Deus minta. Lê de novo o iniciozinho do versículo. Então é isso que deve nos encorajar. Quando Salomão faz aquele culto, o que ele está trazendo de volta? Esse encorajamento. Ele está dizendo assim, Deus não mente. Senhor, o Senhor não mente. Então quando o teu povo orar aqui, responda, porque o Senhor disse que responde. E Deus fala com ele assim, eu ouvi a sua oração. Se o povo orar, eu vou responder. O que Salomão está fazendo? Salomão é esperto. Por que ele ficou esperto? Por que ele ficou esperto? Porque ele herdou a malandragem de Davi? Por que ele ficou esperto? Porque ele pediu o quê? Sabedoria. E o que ele entendeu? Eu preciso lembrar o que Deus já prometeu. Eu não preciso de promessas novas. Entende? Eu não preciso de textos novos. Eu preciso lembrar os antigos. Então ele começa a orar e a lembrar de tudo que Deus já realizou. Senhor, por favor, faça de novo. E o que o texto de Hebreus diz? É impossível que Deus minta. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Legal, né? Outra coisa importante. Pactos, votos, são feitos para que promessas sejam cumpridas. Entende? O que Salomão está propondo nesse dia? Ele está propondo um pacto. Ele junta o povo todo, os sacerdotes, os levitas, e fala, Senhor, vamos fazer uma aliança. Eu sei que Israel já quebrou a aliança 500 vezes, mas vamos fazer outra. Vamos fazer uma aliança. Por que a aliança é legal? Porque a aliança traz as promessas. Vamos ler o Salmo 108, versículos 1 até o 4. Lê para mim, Sandra. Você já está até com a Bíblia na mão aí, pode ler. Salmo 108. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e louvarei com toda a minha alma. Despertai arte e ira. Eu mesmo despertarei a alvorada. Senhor, eu te renderei graça dentre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações.
O seu amor é grande e está acima dos céus. Sua verdade ultrapassa as mais altas montanhas. Muito legal o texto. O que ele constatou? Que Deus cumpre suas promessas. Então, como é que ele abre o salmo? O meu coração está firme. As nossas convicções vêm da certeza que as promessas de Deus se cumprirão, porque nós temos um pacto com Ele e Deus não mente. Ok? Por que Jesus nos ordenou celebrar a ceia até a sua volta? Porque a ceia nos lembra que temos uma aliança. Vocês lembram do texto? Depois de ter partido o pão, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é o quê? É a nova aliança. Então, toda vez que a gente celebra a ceia, o que a igreja lembra? Nós temos um pacto. E se temos um pacto, esse pacto é regido por promessas. E se Deus fez promessas, elas se cumprirão, porque é impossível que Ele minta. Ok, meus irmãos? Então, se Jesus disse que vai voltar, está tranquilo. Não vou dizer que está favorável, não é verdade? Romanos 3, versículo 3 e 4. Agora eu quero que você pense nesse texto. Quero que você pense nessa verdade. Verdades que Salomão está aprendendo. Deus é infalível. Tem uma música que o pessoal canta, né? O seu amor não falha. É isso mesmo. Deus é infalível. O que diz Romanos 3, versículos 3 e 4? Muito legal esse texto, né? Muito bacana. Ah, porque só tem pastores que mentem. Ué, mas e daí? O texto começa. E daí se eles mentiram? Ah, não, mas eu estou cansado dessas igrejas problemáticas, confusas. E daí se elas são problemáticas? Não, mas eu estou cansado das pessoas falsas. É muita falsidade. E daí se elas são falsas? Aí me lembra de Elias. Senhor, eu estou cansado, só sobrou eu. Aí Deus falou para ele: e daí que só sobrou você? Ah? O que diz a continuidade do texto? Seja Deus verdadeiro e o quê? Todo homem mentiroso. Ó, isso é muito legal. O que o texto quer dizer? Não importa se todo mundo mente, nada disso invalida o que Deus fala. Seja Deus verdadeiro. Amém, meus irmãos? Nós precisamos sempre nos lembrar disso, porque se não tomarmos cuidado, o nosso coração se contamina. Entendeu? Faça como eu, veja esporte. Veja esporte ludicamente. Seu coração se contamina. Não dá, cara. Não dá. É muita maluquice, é muita mentira. Então nós vamos pensar assim: puxa, então acabou tudo. Era tudo ficção. Mas aí o texto diz: e daí? E daí se todo mundo engana? Seja Deus verdadeiro, seja um homem mentiroso. Agora vamos pensar na oração de Salomão. O que Deus está dizendo para ele? E daí se Saul caiu? E daí se os israelitas morreram no deserto? E daí se o povo se desviou lá no tempo dos juízes? E daí se deu tudo errado até agora? Ande na minha presença e eu vou te abençoar, Salomão. Porque nenhuma das minhas promessas caíram por terra. Entenderam? Isso é muito bom porque o texto nos ajuda a lembrar que Deus sempre está disposto. Sempre está pronto. Mesmo que a gente esteja errando todo dia, quando o dia amanhece, sempre tem uma nova oportunidade. Porque Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Isso nos faz pensar que muitos personagens bíblicos que falharam poderiam ter se redimido se fossem na direção do Senhor. Isso nos faz pensar que muitos irmãos entre nós que ficaram pelo meio do caminho poderiam estar entre nós ainda se fossem na direção do Senhor. Porque Deus é verdadeiro. Ele é fiel. Ele é bom. Ele ajuda. Então a culpa é nossa, né? Não é de Deus.
Segunda epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Versículo também muito legal. Esses versículos me lembram a caixinha de promessa, né? A minha avó tinha uma loja evangélica na rodoviária de Teresópolis. E de vez em quando ela me levava para a rodoviária, para ficar com ela na loja. Eu não lembro nem o nome da loja. Uma loja evangélica. O que eu gostava mais de fazer? Mexer nas caixinhas de promessa. As caixinhas de promessa bonitas, tinha umas tampas de louça, né? Vocês lembram disso? Sempre com uma rosa em cima, assim, né? Dourada, branca. Eu achava mó barato aquilo, puxar o versículo, né? A gente tinha que ter uma caixinha também de pancada, não tinha? A de promessa e a de pancada. Dependendo do dia, você, meu irmão, hoje não tem promessa, só pancada. Tira uma. 2 Timóteo 2,13, o que diz? Legal, ó. Pense nesse versículo. Esse versículo não nos dá autorização para ser infiel, né? Não é isso que o texto está dizendo. Não, eu sou infiel, mas Deus permanece fiel. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que apesar da nossa infidelidade, Deus continua sendo fiel. É possível até que um obreiro com uma vida errada, com pecados escondidos, com problemas, pregue e Deus o use. Incrível, né? Porque Deus é fiel a Ele mesmo. Não pode negar-se a si mesmo. Entendeu? Deus não pode negar-se. Se eu chegar todo errado no púlpito e disser, meus irmãos, o Senhor é bom, Deus vai dizer, isso é verdade, eu sou bom mesmo. Não suja a palavra, nem elimina a promessa, porque eu sou infiel. Agora não me autoriza a ser infiel. Como é que você sabe que Deus não nos autoriza a ser infiéis? Vamos ler o texto de 2 Crônicas. Abra comigo aí. 2 Crônicas 7,14. Eu gosto muito desse versículo. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama bonito demais, né? Já cantei muitos hinos, já toquei muitas músicas com essa letra. Não é? Só que a gente só lê esse versículo, né? Tinha que ler o texto todo. Então vamos ler o 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Amém. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. E o povo vai dizer amém. Versículo 17. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai. Olha que versículo legal, meu irmão. Davi andou na presença de Deus, com acertos e com falhas. Andar na presença de Deus não significa que a gente andou corretamente 24 horas a vida inteira, porque isso nos desanima. Caiu, levante-se e continue andando. Está com um problema? Peça ajuda e siga em frente. Porque Davi fez coisas absurdas, mas o próprio Deus vai dizer, ande na minha presença, como andou Davi seu pai. Então andar na presença de Deus é andar na presença de Deus, com os acertos e com os erros, com as falhas e com as correções, o tempo todo na presença de Deus. Ande na minha presença. E se fizeres segundo tudo o que te ordenei, e se guardares todos os meus estatutos e juízos, também confirmarei o trono. Segundo a aliança que fiz com Davi, não te faltará sucessor. Porém, é o versículo mala, né? Porém, todavia, contudo, entretanto, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos,
que eu prescrevi, e fordes e servides a outros deuses e adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que eu mesmo santifiquei, lançarei longe da minha presença. Esse texto está valendo ainda, meus irmãos? O que está escrito em 2 Timóteo 3,16? Toda a Escritura é inspirada e apta para ensinar, corrigir. Então o texto está valendo. Se o texto está valendo, o que Deus está dizendo está valendo. Anda na minha presença, Deus falando com Abraão, né? Ande na minha presença e seja perfeito. Anda longe e vai ficar ruim para o teu lado, beleza? O que o texto está nos ensinando? Deus é fiel àquilo que Ele prometeu. Prometi que vou te abençoar. Só vai me abençoar? Claro, ande na minha presença que eu vou te abençoar. Mas eu não andei, então perdeu a bênção. Ok? Beleza? O que podemos aprender com este momento único na vida do rei Salomão? Então vamos aprender 4 coisas para a gente encerrar. 4 coisinhas para a gente aprender. Primeiro, Deus é fiel e sempre será fiel nas promessas e nas ameaças. Ok? Está tudo valendo. A promessa e a ameaça. Eu prefiro promessa e ameaça do que bênção e maldição. Porque maldição é uma palavra tão difícil na nossa língua. Mas podia ser também. É fiel na bênção e na maldição. Está valendo. Vai fazer acontecer. Vai abençoar, mas vai bater também. Vai curar e vai ferir. Vai ajudar e vai corrigir. Lição boa, né? Boa mais ou menos? É boa, sim. Lição número 1. Lição número 2. Deus garante alianças, mas existem condições. Vamos ler Levítico 25:18. Eu poderia ter citado outro versículo, poderia ter citado aquele que Jesus disse, né? Por que me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Ou poderia citar um outro versículo, vós sereis meus amigos se fizerem. Ou poderia citar um outro versículo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e aquele que me ama será amado, e eu também o amarei. Eu podia citar vários versículos. Todos eles estão dizendo a mesma coisa. Me ame e receba amor. Me obedeça e seja abençoado. Ande na minha presença e eu ando com você. 5 minutinhos. Estou bem no horário. Levítico 25:18. Por isso, observareis os meus estatutos, guardareis as minhas leis e as cumprireis. Assim habitarei seguros na terra. Muito bem. Então a nossa segurança, que segurança é essa? É a segurança que o Estado dá? Não é. É a segurança do plano de saúde? Que segurança é essa aí? É a garantia que não vai te acontecer nada, é isso? Que segurança é essa? Oi? É a garantia de que aconteça o que acontecer, Deus estará onde? Conosco. Essa que é a segurança. Ok? O que diz o Salmo 91? Fala aí de cor, vamos ver se você sabe. Aquele... Muito bem. Como é que ele vai descansar? Para ele ter descanso, precisa fazer o quê? Habitar onde? Então, para ter descanso, precisa viver na presença de Deus. Porque se estiver na presença de Deus, né? Não sei quantos cairão ao seu lado. Ó. O que isso significa? Que do lado de fora está acontecendo o quê? O couro está comendo, meu irmão. Não é isso? Às vezes você lê esse versículo e parece que o versículo
te garante que você vai ser intocado, né? Parece que o cara leu o Salmo 91 e fala assim, não vai me acontecer nada. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o quê? O couro está comendo, mas Deus está com você. Pense numa outra comparação bíblica. Deus é o meu escudo. Não é? O que o escudo lembra? Proteção. Mas que tipo de proteção? Quem está usando escudo está onde? Na batalha. Você usa o escudo porque tem alguém fazendo o que com você? Te atacando. O couro está comendo, meu irmão. Deus é o meu escudo e broquel. O que é o broquel? Você sabe? O broquel é um escudo menor. Um na mão, outro na outra, o couro está comendo. O pau está quebrando, não dá nem para respirar. Mas o soldado entende, o Senhor é o meu escudo, e a minha fortaleza, e a minha cidadela. Gosto muito desse texto. O que é a cidadela? É o bunker. O bicho pegou. O exército do inimigo é mais forte. Não tem o que fazer, vamos nos esconder no bunker. E está caindo bomba em cima e a gente está ali embaixo. Deus é o nosso bunker. Deus é o nosso último esconderijo. Deus é a nossa última saída. Aconteça o que acontecer, o Senhor nos protegerá. Amém, meus irmãos? Amém. Então os salmos, os textos, nunca dizem que nós vamos ficar imunes. Mas eles nos dizem que Deus vai estar conosco. Ainda que você esteja sentado lá, fazendo quimioterapia, Deus está sentado do seu lado. Amém, meu irmão? Nós precisamos entender isso. A mecânica dos textos. Deus garante. Lição número 3. Nunca confie em você. Não fique com crédito. Lamentações de Jeremias 3, 22 a 25. Vamos ler. O que diz lá? Quem achou pode ler. Grande é a tua fidelidade. A minha esperança é o Senhor. Muito legal. Imagine você já no início de 2017. Você pensa, sobrevivi a Dilma. Sobrevivi ao PT. Sobrevivi à crise. Aí você pensa, sobrevivi porque economizei dinheiro. Sobrevivi porque gastei menos. Não, meu irmão, lembre-se, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Pense você escapando da doença. Escapei da doença porque tomei o remédio direitinho. Segui todas as orientações do médico. Cumpri todas as prescrições. Não, meu irmão, lembre-se, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então Deus está dizendo para Salomão, sabe por que vocês chegaram até aqui? Sabe por que o templo se ergueu? Sabe por que agora você tem paz ao redor? Por causa da minha misericórdia. Você está achando o quê? Que você é bom em estratégia? Que você domina planejamento? Que você é um bom estadista? Não. Você precisa de misericórdia. Eu estendi a minha misericórdia. Bom seria, não é? Bom seria, e nós precisamos pedir a Deus, bom seria que se levantasse no nosso país pelo menos um governante que temesse ao Senhor. Porque realmente se cumpriria entre nós o texto que diz, feliz é a nação que pelo menos tivesse a coragem de pedir ajuda a Deus. Bom seria, porque é isso que Deus está dizendo para Salomão, não confie em você, não dê crédito não, o crédito é meu. Última lição, não tenha medo, siga com coragem, um dia de cada vez. Beleza? Hoje em dia, do jeito que a situação está, na minha vida especialmente, só mesmo um dia de cada vez. Várias vezes eu já cheguei em casa, gosto está aqui na minha frente, né?
Glória Cleia, amanhã tem isso, aquilo, como é que vai ser? Falei, agora nós vamos dormir porque o dia acabou, não é isso? Não tem mais nada para fazer hoje. Basta cada dia seu mal. Quem sabe a gente não acorda amanhã e se surpreende e descobre que as misericórdias do Senhor se renovaram. Quem sabe não tem um milagre amanhã embaixo do meu travesseiro. Em vez de achar um dente embaixo do travesseiro, eu queria achar um milagre embaixo do travesseiro. Então precisamos ter essa consciência. Não é? Jesus fala, por que vocês se preocupam tanto se não conseguem aumentar nem um pouquinho na sua altura, não conseguem controlar a queda de cabelo, não conseguem reger os tempos? Não se preocupem. Aí Jesus fala, basta cada dia seu mal, um dia de cada vez. O bicho pegou hoje e agora, Senhor, vamos dormir. Amanhã tudo de novo, um dia de cada vez. De manhã tudo se renova. As coisas se renovam de verdade. Parece que Deus nos enche de esperança. Então Salomão tem um ensinamento bem legal para nós. Amém, meus irmãos? Então podemos encerrar. Há tanta comida diante dos meus olhos que o meu coração está abalado. Vamos orar para a gente encerrar? Tá bom? Depois da oração a gente encerra. Quinta-feira estaremos de volta. Vamos orar primeiro, depois você faz essa parte aí. Tá bom. Aí você corta, tá bom, Miguel? Beleza. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela Tua palavra, que sempre nos inspira. A Tua palavra nos leva a lembrar quem é o Senhor na nossa vida. Nós não seguimos homens, não seguimos denominações, seguimos o Senhor. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso guia. E muitas vezes o inimigo quer nos confundir. Senhor, nos dê clareza nessa noite. Nos dê um coração livre, abençoado na Tua presença. Nos ajude a fazer o caminho de volta. Aconteça o que acontecer, nós sabemos que se nos voltarmos para o Senhor, encontraremos a Tua fidelidade. E a Tua fidelidade se estende além dos céus. E é nisso que nós confiamos. Nenhum programa, nenhuma estratégia da nossa igreja, de igreja nenhuma, é capaz de mudar corações. Mas há poder no Teu nome, há poder na Tua presença, há poder na Tua palavra, há poder no Teu sangue, Jesus, para mudar a nossa realidade, para mudar a nossa vida. Parecia que Israel estava perdido, parecia que o reino seria destruído, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Encontrou um coração quebrantado e transformou a realidade daquela nação. Deu sabedoria para um rapaz, deu riqueza para um reino. Então nós podemos confiar no Senhor. Seja o Senhor verdadeiro e todo homem mentiroso. Louvado seja o Teu santo nome. Amém.